Bom dia, meu nome é Yuzuri e você está vendo Astrologia Tradicional com a nossa série Astrologia para Principiantes. Então o tema de hoje é as dignidades planetárias. Você já viu no nosso vídeo sobre regência? Se quiser, volte para ele se tiver alguma dúvida, mas basicamente as regências a regência planetária é a mais básica e a mais importante, que é qual planeta rege ou tem domínio sobre um signo. Então, por exemplo, quem rege o signo de Áries é o planeta Marte, quem rege o signo de Peixes é o planeta Júpiter, não Netuno, quem rege o signo de Urano é o planeta Saturno e não Urano, e quem rege Escorpião é o planeta Marte e não Plutão. Então, só os 7 planetas tradicionais eles regem. Então, 7 planetas tradicionais: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus e Mercúrio e Lua. Só esses são os planetas que regem, porque a regência é um conceito tradicional. Então, esse é o mais importante. Basicamente, ele diz quem domina esse signo, quem é o dono. E as dignidades planetárias, então, elas incluem a regência. Então, nós temos aqui, por exemplo, a regência, que a gente já viu, né? Por exemplo, o regente de Áries é Marte. Ops, um momentinho. Regente de Áries é Marte. Nós também temos a exaltação, a triplicidade, os termos e os decanos. Então, rapidamente, a exaltação, a regência é como o dono. Imagine como se fosse um país, ou digamos assim, proprietários de terra. Os 7 planetas são como grandes oligarcas e eles têm suas propriedades ou seus países, como queira. E nós temos a exaltação. A exaltação são signos onde o planeta é como um convidado de honra. Então tudo é feito em sua homenagem. Então lá ele recebe privilégios, ele é alçado, por isso a exaltação, ele é alçado, ele recebe tudo de bom, ele é tratado como um convidado de honra. A exaltação, ela tem principalmente a ver com força. Então o planeta recebe uma extra força quando está lá. Daí nós temos as triplicidades, que são 4, que são ligadas aos elementos, então fogo, terra, ar e água. Então você provavelmente aprendeu coisas como é da triplicidade do fogo. Só que o conceito está errado. Triplicidade se refere aos 3 planetas que regem todos os signos de fogo, todos os signos de terra, todos os signos de ar, todos os signos de água. Então aqui só para dar um exemplo, o signo de Áries tem exaltação, o Sol. E aqui então, todos os signos, por exemplo, de fogo, para dar um exemplo, a triplicidade deles são os 3 planetas. Sol durante o dia, Júpiter durante a noite e Saturno como participante, que participa durante todo o dia. E os 3 regentes, e por isso triplicidade, os 3 regentes então têm uma associação com os ventos. A ideia é de que a vida é um barco à vela, e os ventos às vezes vêm de direções boas e às vezes vêm de direções más. Então essa associação com o vento tem a ver com dividir a vida em 3 períodos: a juventude, a idade adulta e a idade que vai até a velhice e a morte. Nós temos os termos. Os termos são um pouco mais complicados. Cada um dos signos, então vamos, cada um dos signos, eles são divididos em 5 planetas. Então nós pegamos cada um dos signos e eles são divididos em 5 partes.
essas partes são desiguais, então às vezes são pequenas, 2 graus, às vezes são 8, e não tem nenhuma ordem assim mais óbvia. E os planetas também não têm ordens muito óbvias, então você tem que realmente ver na tabela. Mas então pode ser alguma coisa como os 6 primeiros graus são de Júpiter, depois tantos graus são de Mercúrio, depois tantos são de Vênus, tantos de Marte, tantos de Saturno. E esses grauzinhos que dividem, e é claro que a soma tem que ser 30 graus. E esses grauzinhos são como uma embaixada. Então mesmo quando o cidadão americano ou brasileiro está em outro país, mesmo que o país seja, digamos, inimigo, ou por exemplo, a pessoa esteja sendo procurada pela polícia, dentro da embaixada ela tem poderes como se estivesse em seu próprio país. E por último, nós temos uma última dignidade muito pouco usada e muito pouco importante, chamada de decano, que poderia ser comparada a estar num local, numa vizinhança, num local que é conhecido, tá? Não necessariamente, só que não é seu, é apenas um lugar que você tem familiaridade. Então, este é só então uma introdução. E o conceito principal que eu gostaria que vocês tivessem é a diferença que tem entre a astrologia tradicional e a astrologia moderna. Então, na astrologia moderna, você provavelmente aprendeu algo assim: signo é a mesma coisa que personalidade. Então, fala sobre o virginiano, o capricorniano. Então, o virginiano é assim, é assado, é acá. O capricorniano é assim, assado. E mesmo quando você fala em Vênus em Capricórnio, é uma Vênus capricorniana. Então, é um símbolo, é como se fosse uma imagem de tarô que eles querem que você aprenda. E isso não corresponde com a astrologia desde sua criação. Isso é um conceito que surgiu nos anos 60, mais ou menos. Tradicionalmente, a gente vê os planetas mais como um jogo de monopólio, que você tem suas pecinhas e elas vão passando pelos tabuleiros. Em alguns locais, as peças, elas caem em casas, em locais, em posições boas. E em alguns locais, eles caem em posições ruins. Volte 2 posições, você vai para a cadeia, etc. Então, você, ao invés de pensar, sua Vênus é virginiana, sua Vênus é blá blá blá, não, o que a gente pensa é se é uma posição que melhora ou piora a manifestação dessa Vênus, e não como personalidade. E isso vai então nos levar a uma outra consideração que não existe na astrologia moderna, mas que é muito importante em astrologia tradicional, e a essência das dignidades. É a essência das dignidades. Que existe posições boas e posições más. Na astrologia moderna não existe nada bom nem nada mal, é tudo espiritual, é tudo psicológico. Mas na tradicional existem posições que são melhores que outras, certo? Então aqui, por exemplo, um exemplo da exaltação que vamos falar a seguir. Júpiter está exaltado em Câncer, então essa é uma posição boa para Júpiter. E no signo diretamente oposto, Júpiter está mal em Capricórnio. E a mesma coisa, Marte, por exemplo, em Capricórnio está bem, e ele vai estar ruim em Câncer. E essas diferenças de dignidades pelas posições dos planetas que faz com que seja importante. Do mesmo jeito que no exemplo que a gente deu do jogo de monopólio.
Se você cai numa certa posição, você paga aluguel, numa outra você vai para cadeia, para outra você ganha 2.000, etc. Na outra avança 3 posições. É como esse joguinho de Monopólio, e essas posições nos signos mostram o quanto que o planeta está bem ou mal, entre outros fatores, claro. Então, para saber mais sobre astrologia, visite nosso site astrologiatradicional.com.br e até a próxima semana, quando vamos falar sobre o conceito de exaltação. Até mais. Tchau, tchau.